tá certo? Nós iniciamos o capítulo 7, que fala sobre a temática da saúde, e ontem nós conhecemos um pouco sobre a saúde pública, os indicadores que movem a saúde pública, tá certo? E vimos também alguns mecanismos de defesa que o nosso corpo apresenta. Porém, em diversos momentos, esses mecanismos ele tem que ser instigado, né, para que ele possa funcionar, tá certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade na página 92, que fala sobre os mecanismos de defesa específicos, tá certo? Então, esse mecanismo, ele vai agir quando o corpo ele é invadido pela primeira vez por um micro-organismo que vai passar a ser chamado de antígeno, porque ele é um corpo estranho dentro do organismo, tá certo? Então, ele apresenta um efeito, tá, de proteção quando o corpo é atacado pela segunda vez. O sistema imunológico ele vai agir mais rápido. Ou seja, o que foi que eu falei? Que o nosso corpo ele tem um mecanismo de defesa próprio. Porém, quando ele recebe pela primeira vez um corpo estranho, inicialmente esse corpo estranho ele vai ser combatido por anticorpos, tá certo? Só que talvez de imediato o problema não seja solucionado, porque é a primeira vez que o nosso corpo vai estar recebendo aquele micro-organismo. Mas se em um segundo momento, em uma segunda vez, o corpo receber novamente a entrada desse micro-organismo, tá certo? Ele já vai estar mais fortalecido, porque a quantidade de anticorpos que foi produzido na primeira vez para combatê-lo vai ser muito maior e a forma de agir vai ser bem mais rápida, tá certo? Então, quando os anticorpos do corpo não são suficientes para agir na sua proteção, é necessário agir com a ajuda medicamentosa, ou seja, né? Quando nós não nos recuperamos naturalmente, é necessário que a gente recorra a medicamentos, claro que medicamentos por orientação médica, tá certo? Nós nunca devemos nos automedicar, porque tem muitas doenças que apresentam o mesmo sintoma e você pode tomar um medicamento para uma doença, sendo que você está com outro problema. Então, o recomendado é procurar orientação médica, tá certo? Para poder tomar o medicamento correto. Então, o nosso corpo ele vai apresentar também como mecanismo de defesas alergias, tá certo? Que são irritações quando o nosso corpo recebe algum micro-organismo, algum corpo denominado estranho, que não pertence a ele, tá certo? Então, as alergias, elas ocorrem quando o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, ele produz um anticorpo para combater substâncias chamadas de antígenos, tá certo? Que entram em contato com o corpo, gerando sintomas incômodos. Então, das formas de alergia, a considerada mais grave é a chamada de choque anafilático, que é quando a pessoa alérgica entra em contato com o antígeno, tá certo? Com a substância que causa alergia, acarretando falta de ar, que é a asfixia, a queda de pressão e até mesmo a morte, tá certo? Então, para isso é necessário que o nosso corpo ele seja imunizado, tá certo? Ele seja, quando eu digo imunizado, quer dizer que ele receba uma proteção. Então, o nosso corpo, ele possui barreiras naturais, que é o sistema imunológico, tá certo? E mecanismos de defesa, que em alguns casos pode falhar, sendo necessário o fortalecimento de fora.
Ou seja, quando ele começa a falhar, é necessário que a gente procure algo de fora para fortalecer o nosso organismo. E quando nós recebemos algo de fora para fortalecer, esse processo é chamado de imunização, tá certo? Que tem como objetivo tornar o organismo mais resistente. Então, e essa imunidade, ela pode ser natural ou adquirida, tá certo? Imunidade natural é quando o nosso corpo reage a esse antígeno e combate sozinho. E a imunidade adquirida é quando nós precisamos tomar algum tipo de medicamento para poder combater esse antígeno que adentrou o nosso corpo. Todo ser humano, ao nascer, ele recebe um cartão de vacinação, que é um documento comprovando sua imunidade através das vacinas, tá certo? Geralmente aqui no Brasil é muito comum circular fake news, que são falsas informações sobre as vacinas, principalmente as vacinas que vão sendo descobertas recentemente. Então, as vacinas, claro que algumas delas apresentam contraindicações, porque dependendo da sua composição, algumas pessoas não vão poder tomá-las, tá certo? Por ter algum tipo de alergia. Tá certo? Mas essas vacinas, né, são elas que fortalecem o nosso organismo, que fazem com que a gente adquira uma certa imunidade contra diversas doenças que muitas delas já foram erradicadas do Brasil, quer dizer que já foram extintas do Brasil. Tá certo? Nós já tivemos diversos surtos na história brasileira de diversas doenças, quando não existiam vacinas, né? Mas com a descoberta das vacinas, com o avanço da tecnologia, essas doenças foram erradicadas. E se por acaso hoje surgir algum caso, já tem vacinas específicas para combatê-la. Mas em contrapartida, nós também temos novas doenças que vão surgindo e ainda não se tem uma vacina apropriada para combater, tá certo? Então, é comum apresentar reações após a aplicação de alguma vacina. Geralmente pessoas que tomam vacinas, elas vão apresentar algum estado febril, corpo dolorido, fraqueza, num primeiro momento, que é uma reação imunológica do nosso corpo. Outras pessoas não apresentam reações nenhuma, tá certo? Mas essas reações, algumas vezes, elas podem ser incômodas, tá certo? Mas elas são importantes para a concretização da eficácia da vacina. Tá bom? Então, aqui no nosso país, no Brasil, existe um órgão chamado de PIM, que é o Programa Nacional de Imunização, tá certo? Que ele traz anualmente o calendário básico das vacinas no Brasil, distribuídas gratuitamente, tá certo? Pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E essas vacinas são ofertadas desde o nascimento da criança até a terceira idade, tá certo? Então, por hoje, nós vamos ficar, tá certo? Entre a página 92 e a página 95, tá certo? Para dar continuidade a esse assunto. E nós vamos concluir na próxima aula, porque como eu falei ontem, ele é bastante extenso. Mas vocês vão me responder os questionamentos que se encontram na página 93, que é só uma questão, tá certo? Na página 95, que nós também temos uma questão, e na página 96, onde nós vamos ter duas questões, tá certo? Então, como atividade de casa, página 93, 95 e 96, tá certo? E na próxima semana nós concluiremos esse assunto sobre a saúde, tá certo? No Brasil, ou seja, a saúde humana. Tchau, tchau e até a próxima aula.